Paz do Senhor Jesus, trazendo uma palavra para o teu coração. Eu quero falar hoje um pouco do rei Ezequias em um momento do seu reinado. A palavra do Senhor está registrado em Isaías, capítulo 36. Eu vou ler o versículo 14 e o 15, para que possamos entender melhor. A palavra diz assim: Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. A situação aqui era que o rei Senaqueribe havia dado ordem a 3 oficiais, né, um conselheiro, um general, foram 3, tá? Oficiais. E Rabissaqué, que foi o conselheiro real, ele trouxe a notícia para o rei Ezequias. Rei Ezequias, que era filho de Acás, que começou a reinar aos 25 anos. Ele reinou por 29 anos. Isso aconteceu no 14º ano do seu reinado. É importante lembrar a vocês que a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias era um rei temente ao Senhor. Ele foi, eu posso dizer pela palavra, que ele foi o melhor rei de Judá, porque a Bíblia nos diz que antes dele não houve e depois dele também não houve rei como ele. Zeloso com a palavra, temente ao Senhor, que seguia à risca os ensinamentos do Senhor e que combateu de todas as formas a idolatria e sempre estava instruindo o povo. Então não houve homem como o rei Ezequias, não houve rei como o rei Ezequias. Mas naquele momento ele se encontrava numa situação muito difícil. Por quê? Se ele tinha o Senhor com ele, por que ele estava tão preocupado? Porque esses oficiais que chegaram lá e foram dar o recado de Senaqueribe, estava dizendo assim, olha Ezequias, não adianta você dizer ao povo que confie no Senhor, porque o Deus de vocês não vai livrar das nossas mãos. E ele sabia que, humanamente falando, era impossível o povo de Israel vencer essa guerra. Por quê? Porque os assírios eles já tinham tomado conta quase de todo Judá. Ele havia destruído várias cidades e era um povo muito poderoso. As armas dele, eles estavam mais preparados para a guerra. Eram sofisticados as armas que eles tinham. Então, humanamente falando, o povo de Israel não tinha chance alguma contra os assírios. E eles já estavam pretendendo tomar Jerusalém. E Ezequias naquele momento sabia que aos olhos dele não tinha solução. Ele sabia que o povo de Judá ia perecer, porque eles não estavam preparados, porque não tinha recursos, não tinha pessoas, não estavam preparados. E eles sabiam que os assírios eram terríveis. Eles acabavam, eles destruíam com a cidade. E ele, naquele momento, ele tomou uma postura, uma decisão, por mais preocupado que ele estivesse naquele momento, que ele sabia que a situação era muito séria, ele foi orar ao Senhor. E a oração do rei Ezequias foi uma oração sincera, uma oração que chegou ao trono de Deus. E ele ora e diz assim, Senhor, eu vou parafrasear, mas Senhor, olha, o Senhor é o rei o Deus sobre todos os deuses. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar do rei da Assíria. Deus, ele ouviu a oração do rei Ezequias. E é interessante pensar assim que mesmo naquela situação tão difícil, mesmo ele preocupado, mesmo ele sabendo que humanamente não tinha jeito, não tinha solução, eles seriam derrotados, ele foi orar aquele que poderia resolver, mas ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que aquela peleja não era dele, ele não ia conseguir, porque ele não tinha forças, ele não tinha condições, ele não tinha armas suficientes, ele não tinha pessoal suficiente. Então a guerra já era dada como perdida. Mas ele sabia que o Deus que ele creu até aquele momento era um Deus fiel, é um Deus que peleja por aquele que confia nele. E o Senhor, em resposta ao rei da Síria, ele diz assim, eu colocarei anzol
no seu nariz e freio na sua boca. Isso tá no versículo mais adiante, no capítulo 37, no versículo 29, que o Senhor fala, o Senhor dá esse recado ao rei da Assíria e diz assim, olha, por um caminho tu vieste, por ele voltarás. Deus havia dito assim, já estava tudo resolvido. Ele ouviu a oração do rei Ezequias e ia entrar com providência naquela situação. Aleluia. Estava impossível, estava difícil, o povo de Judá não tinha condições alguma de vencer. E quando eu digo não tinha, porque não tinha mesmo. Eles estavam bem armados, tinha muitos soldados e eles eram violentos. Eles não tinham chance. Mas glória a Deus que eles tinham um Deus que peleja, um Deus que trabalha, um Deus que não ia deixar daquela forma. Então o Senhor entra com providência. Quando aqueles homens, aquele exército, né, do rei Senaqueribe achava que ia vencer o povo de Judá, que ia vencer o rei Ezequias, que o reinado do rei Ezequias iria acabar. Eles se enganaram, porque o Senhor mandou providência. Rabissaqué, que foi o conselheiro do rei, o mensageiro, né? Foi o mensageiro que deu aquela notícia, que falou, olha, não adianta confiar no Senhor, não adianta dizer que o Senhor vai entrar nessa peleja e que vocês vão vencer, porque não tem jeito. Aleluia. Mas o rei Ezequias sabia em quem ele estava crendo. E o Senhor mandou a providência, o Senhor deu ordem a um anjo. E o anjo feriu 185 mil soldados assírios. Oh, aleluia, glória a Deus, grande foi a providência. E os que restaram, os poucos que restaram, eles levantaram e se deram de cara com um mar de cadáveres. Havia acabado a peleja. O Senhor pelejou por Judá. O Senhor ouviu a oração do rei Ezequias. Entrou com providência e a vitória foi do povo de Deus. Aleluia. Aquele povo saiu dali, o rei Senaqueribe saiu dali envergonhado. E ele voltou, foi adorar o Deus dele. E quando ele chega no templo e vai adorar o Deus que ele servia, que era um Deus com D minúsculo, aquele Deus não pôde livrá-lo da mão dos seus filhos, que o mataram para ficar com o trono. E esse foi o fim terrível do rei que se levantou contra a nação escolhida, contra o povo de Deus. E é interessante é fascinante essa história, porque o povo não precisou fazer absolutamente nada. O rei Ezequias não precisou fazer absolutamente nada. Mas o Senhor entrou com providência naquela causa que era impossível. Era impossível o povo vencer. O rei Ezequias sabia que só o Senhor podia livrar Judá. E o Senhor o fez porque o Senhor é fiel, é tremendo. É o Senhor que vê as nossas lutas, que está ali, que está ajudando, que está pelejando, que dá ordem aos anjos. Então eu não sei qual é a luta que você tem vivido hoje. Talvez você esteja como aquele povo, ou como o rei Ezequias, diante de uma situação, de uma notícia. Oh, aleluia! Talvez você tenha recebido uma notícia negativa e você não vê solução. Você não tem mais o que fazer, porque o que você poderia fazer aqui na terra você já fez. Mas olha, quando Deus ele age, quando Deus está no negócio, quando Deus é com você, quando você serve ao Senhor, quando você confia nele, a sua peleja é dele. Não é você que vai precisar lutar, você não precisa levantar suas armas, você não precisa levantar a sua voz, você não precisa fazer absolutamente nada, porque o rei Ezequias, ele não fez nada a não ser orar, pedir àquele que podia resolver. E você precisa também confiar no Senhor. Ele tinha todos os motivos naquele momento de desistir, dizer, Senhor, estamos perdidos, olha, vamos perder, não tem jeito não, vou avisar logo o povo. Não, ele parou, correu, rasgou suas vestes, vou orar, vou falar com o Senhor e o Senhor vai resolver essa causa. E você precisa confiar como o rei Ezequias confiou. Talvez você já esteja dizendo, olha, tá perdido, eu já recebi a notícia, tá aqui o papel, a mensagem tá na minha mão. Eu não sei mais o que fazer, não tem solução não. A notícia já chegou, não tem mais, Deus não tá agindo. Oh, glória a Deus.
Eu quero te dizer que Deus, ele está contigo, que ele vai resolver essa situação. Você não vai precisar resolver nada, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Não escute Rabissaqué na sua vida. Não escute o mensageiro. Não escute a pessoa que está dizendo algo negativo, que não vai acontecer, que não vai dar certo, que Deus não está ouvindo, que Deus não vai fazer. Porque foi isso que o mensageiro ele disse a Ezequias: olha, não tem jeito, não adianta dizer que confie no Senhor, porque ele não vai livrar, mas ele livrou, porque ele é Deus, porque ele é fiel, porque ele é poderoso, porque ele é o Deus dos deuses. Não há outro Deus, na verdade, não há. As pessoas acham, mas não há outro Deus. Então confie no Senhor. Parem de dizer que não tem jeito, porque o Senhor vai entrar nessa peleja com providência. Deus vai chegar, Deus já deu ordem ao anjo ao teu respeito. E Deus vai resolver a tua causa em nome de Jesus. Essa guerra aí já está ganha em nome de Jesus. Você já é vitorioso, você já é vitoriosa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você já venceu. Levante sua cabeça, vá orar, papai, e diga a ele: Senhor, olha aqui a situação. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode resolver. E ele vai resolver por você, amém? Descanse o seu coração, confie no Senhor e não escute Rabissaqué, porque o Senhor vai pelejar sim, o Senhor vai fazer um milagre e você ainda vai dar testemunho de vitória. Amém? Fique na paz em nome de Jesus e confie que Deus está agindo. Deus já deu a ordem ao anjo e sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Fique na paz.